Capítulo 23. O fermento da religião. A sensação de serem sugados entre as páginas do livro cessou com a mesma brusquidão com que começara. Por um instante, Ben sentiu apenas a vertigem da transição, o mundo girando. Quando a realidade finalmente assentou ao seu redor, foi o olfato o primeiro a ser atingido. Um cheiro forte, uma mistura agridoce e quase enjoativa de frutas fermentadas, terra molhada e algo que lembrava desespero pairava no ar. Piscando para se ajustar à luz mais fraca e acinzentada, Ben e Levi se viram em uma viela estreita e empoeirada, diante da pequena e decrépita vinícola que Meir comprara. Chegou, enfim, o momento de comercializar a produção. A expectativa no coração de Meir era quase palpável. Um calor ansioso que lhe subia pelo peito enquanto se dirigia ao armazém para separar os odres agora fermentados e prepará-los para a tão sonhada venda no mercado da cidade. Talvez até para apresentar uma amostra no palácio. Cada passo o aproximava da concretização de seus esforços, do vislumbre daquele futuro mais próspero que ele desenhara em sua mente. Contudo, ao se aproximar da porta tosca de madeira do depósito, uma sombra fria e inesperada envolveu sua alegria antecipada. Um pressentimento estranho, ruim, o invadiu, sutil a princípio, mas crescendo rapidamente como uma erva daninha em seu coração, como se o próprio ar ao redor estivesse carregado de uma tensão invisível, um aviso silencioso de que algo estava terrivelmente errado. Foi então que seus olhos capturaram a cena através de uma fresta na porta mal fechada. O chão de terra batida estava escuro, úmido. Sua tão esperada produção de vinho escorria lentamente por ele, formando poças escuras e pegajosas que brilhavam sinistramente à luz fraca que entrava pelas brechas do telhado. Meir empurrou a porta com um estrondo surdo, o desespero gelando seu sangue, o coração batendo descompassado contra as costelas como um tambor fúnebre. A visão que se revelou em seguida foi um golpe brutal, cruel, em todas as suas esperanças. O chão do depósito era um mar de vinho tinto escuro, o aroma antes promissor e adocicado, agora transformado num cheiro azedo e pungente de desastre, pairando no ar como um lamento silencioso. Seus sonhos, tão vividamente imaginados nos últimos meses, esvaíam-se literalmente diante de seus olhos, afogando-se na poça pegajosa de sua própria ingenuidade e na traição silenciosa dos odres velhos e rompidos. O desânimo abateu-se sobre a pequena família como uma nuvem de tempestade escura e pesada. Em meio à desolação da perda total da produção, buscaram desesperadamente algum conselho, alguma explicação que não fosse a óbvia, que haviam sido enganados. Foi assim que descobriram a existência de Itai, um dos produtores vizinhos, um homem quieto e recluso cuja presença na região só se tornou conhecida por Meir, após a fatídica compra da vinícola arruinada de Doeg. Itai, um homem de poucas palavras, mas de rosto honesto e com um olhar penetrante que parecia perscrutar a alma, concordou em visitar a produção arruinada de Meir. Ele entrou no depósito silenciosamente, observou o chão encharcado e então se abaixou lentamente, a túnica simples roçando o chão empoeirado. Ocou o líquido escuro com a ponta dos dedos calejados pelo trabalho na terra. Em seguida, pegou um dos odres arrebentados que jaziam vazios no chão, examinando o couro ressecado e as costuras frágeis com uma expressão sombria que não prometia nenhuma boa notícia. "Vocês usaram odres velhos para guardar este vinho novo?" perguntou Itai, a voz calma, mas carregada de uma certeza inquietante que fez um arrepio gelado percorrer a espinha de Meir. "Velhos não. Eram pouco usados. Foi o que me garantiram", respondeu Meir apressadamente, a voz embargada, tentando desesperadamente se agarrar a um último e tênue fio de esperança, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira podre em meio à tempestade. "Não se deita vinho novo em odres velhos. Nunca!" sentenciou Itai, a voz agora firme e inabalável, como se proferisse uma lei fundamental e imutável da natureza, uma verdade tão antiga e sólida quanto as próprias colinas ao redor. Abigail, que observava tudo em silêncio, os olhos vermelhos de choro contido,
Lançou um olhar cortante e acusador para o marido. Um olhar que misturava raiva pela teimosia dele e tristeza pela ruína da família. Meir, sentindo o peso daquele olhar como uma chibatada, desviou os seus, incapaz de encarar a esposa, a vergonha queimando em seu rosto como o sol impiedoso do meio-dia. Mas um homem experiente que Doeg enviou, Hersh. Ele me garantiu que os odres não eram velhos. Disse que eram só usados 1 ou 2 vezes. Disse que eram perfeitamente bons para a produção, que até deixavam o vinho melhor. Meir tentou se defender, a voz agora soando fraca, patética, quase inaudível, como um último e desesperado suspiro de autodefesa diante do inevitável. Itai suspirou profundamente, um suspiro longo que parecia carregar toda a frustração do mundo. Um misto de pena pela ingenuidade de Meir e irritação pela desonestidade de quem o enganara estava estampado em suas feições severas. Sinto muito por sua perda, Meir. Mas para vinho novo, amigo, qualquer odre que não seja virgem é, para todos os efeitos práticos, velho demais. Entenda, quando você coloca o mosto novo, cheio de vida e açúcar, dentro de um odre novo, flexível, a fermentação começa. O líquido vivo libera gases, cria pressão e força o couro a se expandir. O couro novo, com sua elasticidade natural, estica e acomoda essa pressão sem problemas. Mas, quando o processo de fermentação termina, o vinho se acalma. E o couro do odre, agora esticado, resseca um pouco, perde parte daquela flexibilidade original. Ao usar um odre que já passou por esse ciclo completo, um odre já esticado e ressecado, ele simplesmente não tem mais a mesma elasticidade para aguentar a pressão de uma nova fermentação. Por isso ele não suporta, e inevitavelmente se arrebenta, como aconteceu aqui. Você foi enganado, meu amigo. Cruel e impiedosamente enganado. Itai sacudiu a cabeça com pesar e se retirou do local em silêncio, deixando Meir e sua família mergulhados num mar ainda mais profundo de desespero e dívidas. Meir, cego pela fúria e pelo desespero, correu como um louco até a casa de Doeg, esmurrando a porta. Doeg a abriu com uma lentidão calculada, recebendo-o com um olhar de desprezo e uma frieza cortante. Ora, ora! O que você quer, Meir? Já veio me pagar a dívida com 1 semana de antecedência? Que surpresa agradável! Disparou Doeg, a frase pingando sarcasmo como veneno. Te pagar? Com que dinheiro? Como vou te pagar se você me vendeu um monte de odres velhos e imprestáveis e eu perdi toda a minha produção por sua causa? Meir retrucou, a voz embargada pela raiva, pela frustração e pelas lágrimas que ameaçavam escapar. Ora, meu amigo, não venha me culpar por sua incompetência. Você quis economizar onde não devia. Tentou fazer uma produção barata usando material velho. E o barato saiu caro. É sempre isso que acontece quando as pessoas não dão o devido valor às normas de qualidade. Deveria ter comprado odres novos de mim. Doeg respondeu com um sorriso cínico que fez o sangue de Meir ferver ainda mais. Mentiroso! Você mandou aquele seu servo Hersh para me enganar. Minha esposa mostrou para ele que os odres estavam velhos e remendados. Ele nos garantiu que não havia problema algum. Você planejou tudo isso para me roubar, para ficar com meu dinheiro e me deixar endividado. Meir acusou, gritou, mas sua voz, apesar da fúria, revelava sua completa impotência diante da frieza e da injustiça descarada do outro. Doeg simplesmente deu de ombros, com a indiferença de quem pisa numa formiga, completamente alheio ao sofrimento que causara. Não sei do que você está falando, Meir. Problema seu e de seu servo incompetente. Agora, se me dá licença, tenho mais o que fazer. Volte na semana que vem com os 100 denários que me deve. Sem atrasos. E então, com um gesto final de crueldade, bateu a porta pesada na cara de Meir, selando seu destino com a frieza de um carrasco. Bang. 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 O som distante das badaladas do velho relógio de Paranapiacaba ecoou, parecendo alcançá-los até mesmo ali, na dimensão das parábolas. Concomitantemente, a imagem de Meir, parado na rua, atordoado,
e depois cambaleando de volta para casa com os ombros curvados sob o fardo invisível da desilusão e da dívida esmagadora, começou a se esvanecer. Ben olhou para a página aberta do livro em suas mãos, onde a letra D, Dalet, ativada por aquele chamado do tempo, começou a reluzir com mais intensidade. A luz ao redor se esvaiu, e um puxão os tragou através do portal da letra D, Dalet, de volta ao vagão.